Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal da Joyce, hoje ainda do Rio de Janeiro, gravando só com o meu celular aqui, eu e você na raça, mas as informações eu trago para vocês. O Trump tenta dar uma cara de medida econômica a uma medida absolutamente política, essa do tarifaço em nome de Bolsonaro ao Brasil. Agora Trump mira o Pix, acreditem se quiser. Tarifaço joga no colo da esquerda o eleitor de direita, aponta a pesquisa. Governo Lula manda uma nova carta para os Estados Unidos, tentando negociar o que parece até o momento inegociável. Alcolumbre e Hugo Mota se juntam a Alckmin e pregam a defesa da soberania contra algo que todos julgamos injustos para o Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E, gente, hoje é imprescindível que nós façamos uma análise mais profunda sobre a necessidade de uma união entre oposição e situação em prol do Brasil, pelo que está acontecendo com o país por conta das retaliações dos Estados Unidos. E eu não estou nem falando de uma união de Lula e Bolsonaro, não é isso, absolutamente não é isso, até porque isso parece impossível e realmente é impossível, né? Quando você tem o radicalismo de direita e de esquerda, não há como fazer a mistura de uma coisa com outra. E o radicalismo da direita bolsonarista é tão intenso que cega os olhos, né? Então vira uma estupidez, vira uma burrice. Mas esse radicalismo bolsonarista, as pesquisas já apontam, ele está cada vez mais isolado. Mas existe uma outra direita, uma direita mais centrada, uma direita menos radical, uma direita que até se apoia em Bolsonaro, mas que assim que tiver uma chance, vai sair correndo de perto de um homem que tem prejudicado o Brasil em prol de interesses próprios e prejudicado, de fato, a economia brasileira. Os prejuízos já estão aí, não estou nem falando quando houver a aplicação do tarifaço, eu estou falando já, a partir de agora, né? Tarifaço, Pix e outras sanções que o governo americano promete fazer contra o Brasil. Mas tem governadores, por exemplo, como o próprio Tarcísio de Freitas, né, que quando tomou um puxão de orelha dos empresários paulistas por ter saído defendendo Trump, recuou, e isso fez com que Eduardo Bolsonaro fosse para cima dele com unhas e dentes. Ele se colocou na posição de governador. Não, eu tô aqui para defender São Paulo. Colocou-se na posição de governador. Tem Ratinho Júnior do Paraná, tem o Zema em Minas, tem o próprio Caiado, que apesar de prometer anistia para o Bolsonaro, depois de tudo que aconteceu e como a família Bolsonaro tem se colocado acima de tudo e de todos, de todas as leis, acima do Brasil, acima da economia brasileira, né? Esses governadores começam a abrir os olhos e paulatinamente vão se distanciando da radicalidade, até para que tenham chance nas próximas eleições de 2026. Então é preciso agora construir uma união entre a esquerda, uma esquerda menos radical, não estou falando união com o PSOL, né? E também a direita, que é uma direita mais inteligente, mais racional, mais moderada, em prol do Brasil. Ah, mas esse governo é o governo do PT, eu não gosto do governo do PT, eu também não gosto do governo do PT, mas é o governo que está aí. Então é importante que as pessoas que estão no Congresso Nacional, os deputados, os senadores possam fazer essa união e que também a população possa trabalhar para apaziguar os ânimos, para que a união de fato aconteça, para que nós possamos andar em frente e ter um caminho único. Chega de polarização extremada. É claro que sempre vai haver uma polarização entre esquerda e direita, mas os extremos já não convencem mais ninguém. Os extremos emburrecem as pessoas, os extremos levam o Brasil a isso que a gente está vivendo. E não é isso que nós queremos. Chega de extremos no Brasil. Nós temos, e isso é saudável, que ter direita, esquerda, centro, mas radicalismos não. E esse é o momento ideal para que haja uma união entre esquerda e direita, mesmo que o governo seja este de Lula, é o que tem a caneta. Mas que nós tenhamos uma união entre a direita que está no Congresso Nacional, entre quem está no governo, para que nós possamos de fato enfrentar essas medidas todas que o presidente Donald Trump tem mirado contra nós, contra o Brasil, por conta da defesa de alguém que já está condenado. Não há como Bolsonaro, que é um golpista, articulador do golpe, fugir da cadeia. O máximo que ele pode conseguir, o máximo é uma prisão domiciliar.
Menos que isso, impossível, impossível. Isso já é fato consumado. Fato consumado. Basta apenas o julgamento da primeira turma do STF, mas quem viu o calhamaço de papéis que o Goni apresentou ao STF entende que não tem por onde fugir, e quem conhece o que aconteceu, viu o que aconteceu, sabe que não tem por onde fugir. Mas a direita não se restringe a Bolsonaro, como a esquerda não se restringe a Lula. A hora é de união, o momento é de união pelo bem do Brasil. E vamos em frente, gente, que eu quero continuar aqui falando um pouco do Trump. O Trump tenta dar esse caráter econômico agora mirando o Pix. Olha só o Pix, gente, que é uma invenção brasileira da época de Campos Neto, no Banco Central. Campos Neto, que tanto apanhou do presidente Lula, né? Foi tão criticado pelo presidente Lula, que porque queria redução de juros no momento em que não era possível reduzir os juros no Brasil, né? Por conta de o risco de uma inflação. Então, houve muito antagonismo entre Lula e Campos Neto, mas o Pix é uma criação do Banco Central de Campos Neto. Aliás, um excepcional presidente do Banco Central. Alguém muito centrado, alguém forte, alguém preparado. E nós temos o Pix e tantos outros países, né, ficam rondando aqui o Brasil para saber como é que faz, como é que não faz, qual é a técnica do Pix, que libertou muita gente de tarifas absurdas, né, pagas aos bancos, mas que ao mesmo tempo, segundo Trump, prejudicou muitas empresas de cartão de crédito, né, que deixaram de cobrar suas tarifas, fazer os parcelamentos, porque as pessoas optaram por pagar por Pix, né? Então, o Pix, que é essa invenção nacional, né, e ajudou realmente o informal, a pessoa que não tem, né, o cartão de crédito, não tem lá o limite no cartão de crédito, mas ele tem o dinheirinho na conta, ele faz o pagamento, ele não paga tarifa, né? Então, isso realmente ajudou muita gente, especialmente aquelas pessoas que trabalham nas áreas informais, mas o Pix está no amor nacional, é o coração aí da economia do brasileiro, todo mundo ama o Pix, né? E agora o Trump tenta faz essa pintura econômica em torno de uma coisa que é absolutamente política, que é justamente essa investida dele contra o Brasil por conta do Bolsonaro e de sua família, né? Agora até estão tentando descolar um pouquinho, né? O próprio Bolsonaro já disse, olha, eu não pedi nada, não pedi nada pro Trump, de jeito nenhum. E tá lá o Eduardo Bolsonaro, todas as gravações, dizendo, olha, né, o Trump vai fazer o tarifaço, nós pedimos para ele que dê anistia pro Bolsonaro, né, que dê anistia para a turma do 8 do 1, né? Então, falou, garganteou, veio o Trump aí com tarifaço, prejudicou a economia do Brasil e agora tá mirando o Pix, né? Tentando, como eu disse para você, dar esse caráter econômico a uma medida que é absolutamente política. Bom, o fato é que o governo, o Alckmin especificamente, encaminhou uma carta novamente para o governo dos Estados Unidos, explicando a situação e cobrando uma resposta da carta anterior, que foi mandada há 2 meses, que foi encaminhada pelo governo brasileiro e que, o Trump não deu bola, fingiu que não era com ele, tratou o Brasil como se fosse lixo. Foi isso que o Trump fez. Tratou o Brasil como se fosse lixo. Não é o governo brasileiro, o Brasil. Porque a carta tratava de interesses econômicos do Brasil. A gente tem que separar um pouquinho as coisas. Governo, não gosto desse governo. Repito, eu também não. Mas tem questões que são nacionais e quem tá com a caneta é esse governo. Então a gente tem que sair do jardim da infância, entrar com os adultos na sala para discutir como adulto. Porque senão a gente vai continuar esbravejando e não vai resolver absolutamente nada. Pois bem, essa tentativa de mirar o Pix e outras sanções que o governo americano promete, então, tenta dar esse caráter econômico para essa medida política. Eu repito para vocês, se houver união de setores da esquerda com setores da direita e empresariado, a gente consegue desatar esse nó, fazendo pressão, tendo os empresários americanos e brasileiros pressionando diretamente o governo dos Estados Unidos. O Trump não consegue brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Por mais que pareça que sim, mas ele não consegue brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Se nós tivermos o empresário americano que está sendo prejudicado, que vai sentir produto mais caro no seu estabelecimento, que vai ter que vender mais caro, com os empresários brasileiros e exportadores, com o governo e com
as casas legislativas, e isso parece ser uma realidade, porque hoje o Hugo Mota, o Geraldo Alckmin e o Davi Alcolumbre se reuniram e disseram que é importante essa união pelo Brasil, aí a gente tem chance de enfrentar o Trump, que está absolutamente desvairado por conta de Bolsonaro. Bolsonaro que, aliás, está tentando, né, tirar a lenha da fogueira, apagar um pouquinho, jogar um pouco de água. Jogar muita água faz fumaça, esse presidente. Né? Não vai adiantar tentar tampar o sol com a peneira, não vai ter jeito não. Mas ele entrou no deixa disso na situação de Eduardo Bolsonaro, que é um gênio, né, gente? É um gênio da estupidez do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio, o governador de São Paulo. E aí, hoje tá nos jornais, Bolsonaro falou com o Tarcísio, falou que o Tarcísio ir devagar com o menino. Tem 40 anos na cara o Eduardo Bolsonaro e é chamado de menino ainda. Né? E colocou ali um deixar disso, disse que tá tudo certo, tá tudo alinhado, né? Que vai reaproximar Tarcísio com Eduardo Bolsonaro, o que não ajuda em nada Tarcísio. Tarcísio tem que se afastar dessa gente o mais rápido possível, especialmente do Eduardo Bolsonaro. Aliás, o Eduardo Bolsonaro, gente, tinha que ser contratado imediatamente pelo Lula como marqueteiro oficial do governo, porque olha o estrago que ele fez. Olha o estrago que ele fez. Ele jogou o eleitor de centro no colo da esquerda, segundo pesquisa Quest, divulgada hoje. Jogou o eleitor de centro no colo da esquerda, empurrou esse eleitor indeciso, que anda como um pêndulo para cá ou para lá, dependendo da situação, especialmente econômica. Ele empurrou esse eleitor para o colo do Lula, para o colo do PT, né? E ao mesmo tempo ele conseguiu, com as ações que está fazendo nos Estados Unidos, desculpe, ele conseguiu fazer com que a rejeição de Lula diminuísse, passasse a diferença entre rejeição e aprovação, que era de 17 pontos, passasse para 10 pontos. Ou seja, Lula é menos rejeitado agora, depois que Eduardo Bolsonaro começou essa campanha contra o Brasil nos Estados Unidos, né, levando Trump a falar um monte de bobagem, a fazer um monte de bobagem, porque o Eduardo fica lá fofocando no ouvido do filho do Trump, de um outro assessor. Ele não tem acesso direto ao Trump, não é isso. Mas ele vai lá e fala com o filho do Trump, ele vai lá e fala com o assessor do Trump, aí eles vão lá, levam informação distorcida pro Trump, que obviamente não entende nada da política interna brasileira e nem tem que entender, porque ele tem mais o que fazer da vida. Aí ele pega essas informações todas que o Eduardo leva e coloca no colo do Trump, que sai por aí abrindo a metralhadora giratória contra o Brasil. Então, o Eduardo realmente, depois que ele conseguiu aproximar o eleitor de centro do PT, que ele conseguiu, com poucas gravações e um tweet, fazer com que Trump fosse induzido a colocar um tarifaço de 50% aqui no Brasil, e agora mirasse o Pix, que tá realmente aí no olho do furacão, Eduardo merece o prêmio de marqueteiro do Lula. Conseguiu fazer com que o Lula aumentasse a popularidade, diminuísse a rejeição, que nós tivéssemos aí um prejuízo gigantesco para o Brasil, trouxe Lula à tona no debate político de novo, segundo a própria Quest. Então, Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, palminhas para você. Você merece o troféu idiota do ano. Porque tudo que você fez pelo Brasil é nada, absolutamente nada. E a pretensão que você tinha de ser candidato à presidência da República, esqueça. Você jamais vai poder colocar o pé no Brasil de novo, porque você é investigado por crimes que você tornou claramente crimes visíveis nessa articulação que você faz contra o judiciário brasileiro nos Estados Unidos. Gente, é cada coisa que eu vou falar para você. Agora a gente espera que venha o mais rápido possível aí uma resposta do governo americano em relação à carta encaminhada por Geraldo Alckmin. O fato mesmo é que o que resolveria essa questão seria um encontro do presidente do Brasil com o presidente americano. Agora, Lula não vai ter essa coragem de ir encontrar Donald Trump, nem sei se seria recebido, porque Donald Trump tem a mania de esculhambar com presidentes que ele não gosta, que não passam ali pela garganta dele ou por questões ideológicas publicamente. Foi o que ele fez com Zelensky. Vocês se lembram, Zelensky foi lá para falar sobre a guerra, a questão da Rússia, e Trump, assim, em frente às câmeras, assim, humilhou publicamente o Zelensky.
E aí com o Lula não seria diferente, uma vez que Trump tem tomado, né, parcela de Bolsonaro a ponto de prejudicar o Brasil nesse tanto que ele está prejudicando. Então, o Lula não teria coragem, eu acho que não provocaria essa reunião, então vai ficar por cartinha para lá e para cá, e talvez o Geraldo Alckmin seja a pessoa mais indicada para fazer essa ponte, para tentar salvar o Brasil do tarifaço e agora esse fantasma que corre atrás do Pix. Parabéns, Bolsonaro, você que só pensa em sua família acima de tudo e acima de todos, colocou o Brasil na rota de uma economia esculhambada. Tomara que o Brasil unido consiga reverter essa história. É isso, minha gente, hoje rapidinho para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Amanhã tem mais notícia e análise da notícia, que é o que importa.